Bom dia, pessoal. Como eu comentei com vocês na aula passada, eu vou estar comentando aqui a correção dos exercícios e depois eu mando as fotos, tá? Porque de repente alguém não vai assistir o vídeo, não vai conseguir acompanhar a correção, então eu vou enviar as fotos da correção para vocês depois, tá bom? O primeiro exercício está dizendo assim: em geral, os átomos dos elementos químicos conhecidos como os gases nobres não se combinam com outros átomos, sendo por isso considerados inertes. O que justifica essa característica? Eles têm o último nível de energia completo, como vocês conseguiram ver no texto, nas videoaulas que vocês assistiram, né? Então, esse último nível de energia, que é o que a gente chama de camada de valência, já está completo, então eles não precisam se associar a mais ninguém. Por isso que eles são considerados como átomos inertes e que estão eletricamente estáveis, ok? No segundo exercício, está dizendo assim: se na natureza há cerca de 90 elementos químicos naturais, como existem tantas substâncias diferentes? É que os átomos, para adquirir a estabilidade igual aos gases nobres, o que eles acabam fazendo? Acabam se associando a outros elementos químicos e fazem diferentes combinações, né? Aí eles vão dar origem à grande diversidade de substâncias que nós temos no planeta, certo? Lembrando que a gente já viu anteriormente que o átomo, para estar eletricamente estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada. Então, daí isso justifica o porquê que ele tem que estar sempre se associando a outro elemento químico para poder adquirir essa estabilidade, né? A terceira questão está pedindo a diferença entre as ligações iônicas e covalente. Na ligação iônica, a ocorrência de elétrons vai ser o átomo está precisando ceder ou doar um elétron, ou dois ou três, o outro átomo precisa receber. Então, quando um átomo cede elétrons, ele fica eletricamente positivo, né? E quando ele recebe elétrons, ele fica eletricamente negativo. Então, essa é a característica da ligação iônica. Agora, a ligação covalente, quando tem compartilhamento de elétrons, então o átomo ele não pode nem ceder nem receber, porque se vocês observarem, a maioria dos casos de ligação covalente, ela vai envolver o átomo de hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron na sua única camada, ele não pode ficar sem nenhum, né? Para ficar eletricamente estável, então ele tende a se associar sempre com algum outro elemento químico para equilibrar a sua única camada eletrônica, que é a camada K, e acaba equilibrando outros elétrons dos átomos com quem ele compartilha, né? Então, nesse caso, existe compartilhamento de pares de elétrons, por isso que é chamada de ligação covalente, de compartilhamento, certo? Na quarta questão, está dizendo que o átomo de hidrogênio é capaz de realizar tanto ligações covalentes quanto ligações iônicas. Isso depende com qual elemento químico ele se liga, certo? Faça a representação das substâncias formadas pelos átomos de hidrogênio e cloro e de hidrogênio e sódio. Indique a ligação que ocorre entre eles. Quando o hidrogênio ele faz a ligação com o cloro ele fica com 7 elétrons na sua última camada e ele precisa receber um elétron para ficar com 8 elétrons e ficar eletricamente estável. Já o hidrogênio, que só tem um elétron, ele vai compartilhar. Então, nós temos na ligação entre o átomo de hidrogênio e de cloro uma ligação covalente, que ela está representada aqui nessa figura, né? Depois a fotografia vai ficar melhor para vocês verem. E na ligação iônica, o átomo de sódio ele vai ceder um elétron, né? Então ele fica eletricamente positivo porque ele cede a sua última camada.
E o átomo de hidrogênio, por sua vez, que recebeu o elétron, ele vai compartilhar esse elétron, né? No hidrogênio vai ficar ligado ao cloro. Então, nesse caso, nós temos a representação do sódio com o hidrogênio, a ligação iônica, e do cloro com o hidrogênio, uma ligação covalente, certo? Agora, no quadro a seguir, nós temos os elementos químicos aí, ele quer que complete o quadro, dizendo que o que está acontecendo. A substância, tem aqui a substância e os elétrons de valência, a tendência a ganhar ou a receber, né? Na primeira fórmula aqui, nós temos hidrogênio e o flúor, né? Então, o hidrogênio, ele tem uma camada de valência que é de 1 elétron, o flúor tem a camada de valência que são 7 elétrons, lembrando que essa camada de valência é a última camada, né, na distribuição eletrônica. Então, o hidrogênio, para ele ficar estável, ele tende a ganhar um elétron, né? O flúor também, se ele já está com 7, para ele ficar eletricamente estável, ele tem que ganhar mais um elétron. Esse tipo de ligação é ligação covalente, tá? No outro aí nós temos envolvidos o magnésio e o cloro. O magnésio tem a camada de valência dele, a última camada, com 2 elétrons. Se ele tem esses 2 elétrons, a tendência dele é fazer o quê? É perder esses 2. Porque a camada anterior tem 8, né? Então, ele tem tendência a perder. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, como a gente já viu. Ele precisa ganhar um elétron, né? Então, nesse caso, para ficar um composto com um elemento químico composto aí, ele vai compartilhar 2 vezes, né? Então, por isso que nós temos Mg2, que é o cloreto de magnésio. Ele precisa de 2 átomos de cloro e 1 átomo de magnésio. Aí você vai ter uma ligação iônica. No NH3, o nitrogênio, a camada de valência dele, ele tem 5 elétrons na sua última camada. Se ele está com 5 elétrons, ele tende a ganhar elétrons. Ele precisa ganhar 3 para ficar eletricamente estável. O hidrogênio continua sempre o mesmo, um elétron, tanto para compartilhar, né? Então, envolvendo hidrogênio, nós temos uma ligação covalente. O AlBr3, o alumínio, a camada de valência dele é 3. Então, se ele tem 3 elétrons nessa última camada, para ele ficar eletricamente estável, ele vai precisar perder esses elétrons. O bromo tem 7 elétrons na sua última camada, então ele vai ganhar um elétron. Nesse caso, Br3, porque vai precisar de 3 átomos de bromo para poder se associar ao alumínio, para formar esse composto aí, é uma ligação iônica. O CaO, que é o cálcio e oxigênio, o óxido de cálcio. A camada de valência dele, ele tem 2 elétrons na sua última camada, então a tendência dele é perder ou ceder esses elétrons. O oxigênio, que é a camada de valência dele, 6 elétrons, então ele tende a ganhar 2 elétrons. Para essa ligação ser completa, então ele precisa ganhar 2 elétrons. E o tipo de ligação, a ligação iônica aí no caso. O SO2, que é o óxido de enxofre, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, ou seja, o enxofre tem 6 elétrons na sua última camada. Para ele ficar eletricamente estável com 8, ele precisa ganhar 2, né? E o oxigênio, que tem 6 elétrons na sua camada, também tem que ganhar 2. Como no caso os dois precisam ganhar, aí vai estabelecer-se então uma ligação covalente. Então, eles compartilham elétrons e ficam eletricamente estáveis com 8 elétrons cada um, ok? Aí vamos para o próximo exercício. O 6º exercício é um teste. Aí ele coloca aí uma questão de vestibular, né? Apresentando a
configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 de um determinado elemento químico que se mostra com tendência para o quê? Se ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, né, porque 3s2 com 3p5 vai dar 7 elétrons, então a tendência dele é ganhar um elétron. Então a alternativa E de EBA, acertei, beleza? O 7º exercício, nós temos aí outra questão de vestibular. Nós temos os elementos X, Y e Z que apresentam configurações eletrônicas. Então, ele coloca a configuração do X, a configuração do Y e a configuração do Z. A respeito desses elementos, então, o X e o Y tem 2p6, 3s1. Então, 7 elétrons na última camada. E o Y também 3s2, 3p5, 7 elétrons na última camada. Se eles têm 7 elétrons na última camada, eles tendem a receber um elétron, e isso é o que representa uma ligação iônica. Alternativa A. O 8º exercício está dizendo assim: X e Z são elementos químicos com números atômicos 20 e 35, respectivamente. A ligação que ocorrerá entre X e Z e a fórmula química é uma ligação iônica. Nesse caso, vai ser uma ligação iônica, que eu vou precisar de 2 átomos do elemento químico Z para poder estabelecer uma estabilidade com 8 elétrons na última camada ou na camada de valência, ok? O exercício 9 é para você observar só um minuto, observar as substâncias, né, e completar aqui o quadro. Nós temos aí o HCN, que é o ácido cianídrico, a representação da molécula. Então nós temos aí número de átomos, são 3 átomos diferentes e 3 elementos químicos diferentes. Quantidade e tipo de ligações. Nós temos uma ligação, como você pode observar na molécula, de um lado tem uma ligação simples e do outro lado tem 3 tracinhos. Isso vai representar uma ligação tripla. A fórmula de eletrônica, então você vai colocar, deixa eu virar a página aqui para mostrar para vocês, mas depois eu vou mandar a foto. Tá muito claro aqui, né? Então, na ligação eletrônica, a representação é essa daqui, colocando o elemento químico, o átomo, e as bolinhas que vão estar representando os elétrons para completar a fórmula. Na ligação 2, o etileno, CH2H4. Então, qual o número de átomos? Se você contar aí na sua fórmula, na molécula, tem 6 átomos. Quantos elementos químicos que vão aparecer aqui? O carbono e o hidrogênio. Então, carbono tem 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Nesse caso, nós temos uma ligação dupla, que está representada aí no meio da molécula, com 2 tracinhos, e 4 ligações simples, que são as ligações com o hidrogênio. E a representação da fórmula eletrônica, representando as quatro ligações, estão representadas aqui, ó, tá? Com os elétrons da última camada. O último aqui é a amônia, NH3. Nós temos quantos é o número de átomos? Então, nós temos 4 átomos, nós temos o nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Qual o número de elementos? São 2 elementos envolvidos aqui, que é o nitrogênio e o hidrogênio. Nesse caso, são 3 ligações simples, e a ligação aqui dos elétrons está representada na fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Passando para o 10º exercício. De acordo com a tabela a seguir, determine o tipo de ligação iônica covalente ou metálica dos elementos A, B e C. Na letra A está dizendo que ele não conduz, não tem condutividade elétrica no estado sólido.
No meio aquoso, ele conduz eletricidade. Quem se comporta com esse tipo de ligação é a ligação iônica. Na letra B, a condutividade elétrica ele vai conduzir no estado sólido, não conduz no meio aquoso. Esse tipo de ligação é representado pela ligação metálica. Na letra C, não conduz nem no estado sólido nem no estado líquido, então a ligação covalente. Aí ele pede para justificar, né? Na letra A, que é a iônica, a condutividade elétrica ela vai acontecer só no estado aquoso e não no estado sólido, né? E os íons presentes fazem parte de uma substância cristalina, então isso caracteriza a substância, a ligação iônica. Na letra B, ligação metálica por conduzir corrente elétrica no estado sólido e vai ter um movimento contínuo aí de elétrons. Aí na letra C, substância molecular, né, ou ligação covalente, porque não há presença de cargas elétricas para conduzir a corrente elétrica no estado sólido quanto no meio aquoso. A questão 11. Só um minuto. Questão 11. Aqui está mostrando, passou demais a página, só um minutinho. Questão 11. Ao observarmos a capacidade de condução de corrente elétrica de certas amostras, foram identificadas características conforme o estado da matéria, resumidas no quadro abaixo. Então, aqui nós temos a amostra de sal de cozinha, condução de eletricidade no estado sólido não, no estado líquido sim. Açúcar nem no estado sólido nem no líquido, soda cáustica no estado sólido não, no líquido sim, alumínio tanto no sólido quanto no líquido. Com base nas informações contidas no quadro, essas amostras podem ser classificadas quanto ao tipo de ligação, respectivamente. Então, nós temos aí a ligação iônica no primeiro, no sal de cozinha, covalente no açúcar, porque não teve condutibilidade elétrica nem no sólido nem no líquido. Na soda cáustica iônica também, porque teve condutibilidade no líquido e no sólido não. E metálica, que a ligação do alumínio vai ser sempre metálica. Então, alternativa E de EBA. Acertei. Resposta agora da questão 12. Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais, novos remédios, produtos químicos para a agricultura e polímeros usados em artefatos tais como CDs, telefones, celulares, fibras sintéticas se tornarem possíveis porque os químicos entendem como os átomos se ligam em formas específicas. Com base nesses tipos de ligações químicas, quais as ligações químicas responsáveis pela existência das substâncias? Sódio metálico, que é o sódio Na. Então, o próprio nome já está dizendo sódio metálico. Qual será a ligação? Só pode ser metálica. Então, eu tenho metálica na alternativa B, na C, na D e na E, né? Mas vamos ver. O sal de cozinha, NaCl. O exemplo típico clássico de ligação iônica é o cloreto de sódio. Então, já matou aí também, né? Ácido muriático, HCl. O hidrogênio e o cloro vão sempre estar compartilhando elétrons, tá? E o gás oxigênio, que também precisa de 2 elétrons para compartilhar, para ficar eletricamente estável, ligação covalente também. Alternativa E de EBA. Acertei mais um. Questão 13. Os átomos dificilmente ficam sozinhos na natureza. Eles tendem a se unir uns aos outros, formando assim tudo que existe. As forças que mantêm os átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica e são chamadas ligações químicas. Aí nós temos o magnésio, o cloro, hidrogênio, oxigênio, sódio e carbono. Aí ele pergunta qual sobre as ligações químicas, assinale a alternativa correta.
Na letra A, ele está falando que a molécula de água tem ligação iônica. Não é, está errado, porque a ligação da molécula de água, como nós já vimos, é uma ligação covalente. Na letra B está dizendo que as ligações químicas entre o átomo de magnésio e de cloro são tipo de ligação iônica. Esta é a resposta correta. Magnésio e cloro vai formar cloreto de magnésio e vai estabelecer uma ligação iônica. Vai precisar de 2 átomos de magnésio, cloreto de magnésio, MgCl e Mg2, cloreto de magnésio. A questão, então ficou a alternativa B, né? A questão 14, os átomos combinam por meio de ligações químicas. Essas ligações, com relação a essas ligações, é correto afirmar que todas as ligações químicas envolvem troca ou compartilhamento de elétrons com aumento de energia em relação aos átomos separados. Essa alternativa não está correta porque nem sempre vai ter aumento de energia. Os átomos estão arranjados em uma rede de ligação metálica com alternância de espécie, cargas positivas e negativas. A rede metálica não vai ter essa alternância de arranjo entre as ligações, então está errada. Na letra C, acontece ligação covalente na água, pois há compartilhamento de elétrons entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Sim, essa alternativa C é correta. Na questão 15, tem um texto aí falando sobre a água, né? Falando das propriedades da água, tal, que a água é inspiradora por sua sutileza e tal, mas vamos às afirmações. Sobre as ligações químicas dos átomos que compõem a água, analise os itens e marque V ou F. Na letra A está dizendo assim: cada molécula de água apresenta um átomo de oxigênio ligado ionicamente ao hidrogênio. É iônico? Não. A ligação para formar a molécula de água é uma ligação covalente. Então, a letra A é falsa. Letra B. O compartilhamento de elétrons entre átomos constituintes da molécula de água caracteriza uma ligação covalente entre eles. Correto? V. Letra C. Na fórmula estrutural da água, há um par de elétrons compartilhado entre o átomo de oxigênio e cada átomo de hidrogênio. H2O. Sim, verdade. Letra D. A combinação dos átomos dos elementos químicos na molécula de água faz com que sua fórmula química seja composta de 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio. Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O, né? Então não vai 2 átomos de oxigênio, sim 2 de hidrogênio. Vamos para a próxima questão. A questão 16. A obtenção do cloreto de sódio a partir da água do mar é um processo eficiente de baixo impacto ambiental, visto que se utiliza da energia solar e dos ventos para a evaporação da água. Essa questão aqui, ó, identifique as afirmativas corretas. Então, tem mais de uma correta, ok? Letra A. É uma substância iônica formada pela combinação de um metal e um não metal. Beleza, ok, certinha. É uma substância formada por íons que se ligam covalentemente. Não, tá errado, porque se ela é uma ligação iônica, ela não pode ser covalente. Tem temperatura de fusão devido à grande atração entre seus íons. Então, para fazer essa ligação entre os íons, vai envolver uma fusão com alta temperatura. Então, a alternativa C também correta. Apresenta compartilhamento desordenado de elétrons? Não. É um condutor de eletricidade quando fundido? Sim. Então, são corretas as alternativas A, C e E. Ok? Agora vamos para o caça-palavras. Descubra as palavras. Na primeira frase, nós temos lá: movimento contínuo de elétrons em torno de íons metálicos positivo. Quando nós temos esse movimento contínuo de elétrons, nós chamamos isso de nuvem eletrônica, certo? Na frase 2,
Substâncias que em meio aquoso apresentam cargas positivas e negativas em movimento e com isso conduzem eletricidade. A isso se dá o nome de eletrólitos. Terceira, fenômeno em que o mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Esse fenômeno é chamado de alotropia. Processo de separação dos íons de uma substância iônica em meio aquoso, quando você consegue separar, é chamado de dissociação iônica. Na afirmação 5, o compartilhamento de um par eletrônico é chamado de ligação simples. A 6, liga metálica nos átomos que compõem moeda. As moedas são compostas de um metal, que é o bronze. 7, ligação que ocorre pelo compartilhamento de elétrons de camada de valência dos átomos envolvidos, formando pares eletrônicos. É uma ligação covalente. Ligação que ocorre pela interação entre os íons de cargas opostas, ligação iônica. 9. Fórmula que representa o modo em que ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência com a formação de pares eletrônicos, ligação eletrônica. A regra em que os átomos não estáveis ligam-se uns aos outros a fim de adquirir a condição de estabilidade ou obter uma configuração igual à camada de valência de um gás nobre é chamada de regra do octeto, ok? Aí depois eu vou mandar a foto, vocês preencham, confiram por favor, certo? Tinha essas atividades para fazer, se eu não me engano, tem na Página 6, no Organize Suas Ideias, também vou mandar a foto das ligações que tinham que ser feitas aqui. Mando a foto dessa parte aqui também, ok? Vou encaminhar depois um videozinho para dar prosseguimento à aula, né? Acredito eu que na semana que vem a plataforma do Microsoft lá já vai estar dando para usar e a gente vai ter como estar fazendo uma interação mais pontual assim das nossas aulas, beleza? Mas eu vou estar encaminhando ainda hoje para vocês já irem se familiarizando com o conteúdo já o conteúdo do SPE, tá? Bom dia para vocês, um beijo para todos.